justiça restaurativa surgiu nos Estados Unidos e no Canadá em torno de 1975, na década de 70. E, nesta época, a metodologia de justiça restaurativa usada nos contextos judiciários era justamente a mediação vítima e ofensor. Então, a gente tem uma origem comum. A gente diz que, nessa época, a justiça restaurativa era a mediação vítima-ofensor. E a mediação vítima-ofensor era a justiça restaurativa. No entanto, a justiça restaurativa não surge apenas nos Estados Unidos e no Canadá. Ela surge em diversos lugares do mundo, como Nova Zelândia, como o Reino Unido. E vocês podem reparar que ela surge em países de língua inglesa, porque eles têm um sistema de lei que é diferente do nosso sistema. Então, a origem se dá muito ligada aos países de língua inglesa. E esta origem comum, se por um lado, nos Estados Unidos e no Canadá, a mediação penal, vítima-ofensor e a justiça restaurativa nascem juntos, em alguns outros países não foi assim. Em função disso, a justiça restaurativa vai se estabelecendo como uma metodologia de resolução de conflitos que vai além daquela metodologia de mediação vítima-ofensor surgida nos Estados Unidos e no Canadá. Eu vou contar bem rapidinho como é que surgiu, porque é muito interessante. Numa determinada cidade, no Canadá, 2 jovens vandalizaram 22 residências da comunidade. E eles já não sabiam mais o que fazer com esses 2 adolescentes. Afinal de contas, eles puniam, eles chamavam, eles faziam o possível e o impossível, o juiz, a assistente social, e eles continuavam vandalizando, até que a assistente social sentou com o juiz um dia e disse: assim não é mais possível. Eu acho que a única coisa que pode ajudar é fazer com que eles visitem as casas que eles vandalizaram, sentem com as famílias e eles vejam qual é o impacto que eles causaram para essas famílias. E aí o juiz concordou. O juiz concordou e assim foi feito. E à medida que eles foram levados a uma casa, outra casa, e foram conversando com as famílias, eles foram percebendo que o efeito disso para os adolescentes era de tal ordem, né, transformadora, que eles realmente começaram a propor este tipo de ação para outros casos. Foi assim, então, que, entre aspas, se estabeleceu no Canadá e nos Estados Unidos a mediação vítima-ofensor, no âmbito penal. Conflito. Segundo uma das definições do dicionário Wise, estar em desacordo, em oposição. O conflito faz parte da nossa vida cotidiana. Sem conflito, não existiria democracia. Sem conflito, não existiria sociedade. O conflito nasce nas relações humanas. Ele pode ocorrer na comunidade, na escola, a qualquer hora, em qualquer lugar. Os motivos são variados e complexos, mas, geralmente, eles são um sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem na comunidade. Tradicionalmente, a sociedade trata o conflito de maneira punitiva. E as principais instituições também. Escola, polícia e justiça encaram o conflito de forma retributiva, estabelecendo punições para cada falta cometida. O projeto de implantação da justiça restaurativa traz uma outra forma de resolver os conflitos. É um olhar para o futuro. A pena olha para trás, que chama justiça retributiva, tá? E a restaurativa olha para frente. A maneira mais eficaz para a resolução de conflitos é o encontro entre as partes envolvidas para uma conversa aberta e franca. E é no diálogo que se baseia o projeto de implantação da justiça restaurativa. E você vai trazer para o encontro aquele que causou o dano, aquele que sofreu o dano e as pessoas ligadas a esse fato, que podem ser, no caso que eu trabalho com adolescente, podem ser os pais, pode ser a comunidade escolar, pode ser a comunidade do entorno. A justiça restaurativa é uma maneira, dentro do aspecto humanitário, eu diria que ele é um processo de aproximação das partes conflitantes.
de modo que você sai um pouco daquela rigidez processual que você muitas vezes tem na questão de levar esses casos às barras dos tribunais, como deveriam ser, até por questões constitucionais. Quando a justiça pune uma ação incorreta com uma pena a ser cumprida, ela atribui uma responsabilidade passiva a quem praticou essa ação. Espera-se que o processo judicial, por si só, leve o autor da ação incorreta a desistir de praticar tais atos. Na justiça restaurativa é diferente. Ela busca uma responsabilidade ativa, dando autonomia ao infrator, para que ele entenda a dimensão real do dano que causou e as consequências de seu ato, não só para ele ou para a vítima direta, mas também para todos que estão próximos, parentes, amigos, membros da comunidade. A aplicação prática do projeto de justiça restaurativa se dá nos círculos restaurativos. São reuniões onde os envolvidos no conflito se encontram para conversar sobre o que aconteceu. Além dos envolvidos diretamente no conflito, podem participar do círculo parentes, amigos e membros da comunidade. O básico do trabalho é você poder, cada um expor a vítima, o que ela foi atingida, no que ela foi lesada, e o autor também, que interesse que ele procurava atingir quando ele cometeu aquele ato. Muitas vezes tem outros envolvidos indiretamente e que têm um papel, uma função bastante importante no conflito. Uma das características fundamentais da justiça restaurativa é evitar que os conflitos sejam criminalizados, porque eles estigmatizam as pessoas, polarizam nas imposições fixas e contribuem pouco para um efetivo equacionamento do conflito. Daí a importância de criação de espaços diversórios à justiça, ou seja, que permitam a resolução do conflito em outros espaços, nas escolas ou na comunidade. Alguns casos que chegam ao fórum podem ser reencaminhados para esses espaços restaurativos. Nos casos mais graves, os círculos acontecem no próprio fórum. Essa é a sala onde se realizam os círculos restaurativos aqui no fórum. Normalmente, essa é a distribuição, chama-se círculo restaurativo porque o pessoal se distribui em círculos, que é uma forma de estar todo mundo num momento de igualdade, de nenhuma superioridade. Em 2005, começou em São Caetano do Sul o projeto Justiça e Educação, Parceria pela Cidadania. Foi o início da implantação da justiça restaurativa na cidade. Numa primeira fase do projeto, o foco principal foram as escolas. Qual que era a ideia inicial? Nós quisemos trabalhar com 3 escolas piloto, foram envolvidos todos os diretores de escola da cidade e nós queríamos evitar que os conflitos escolares viessem para no fórum. Uma escola mais justa e uma justiça mais educativa. Esse é o desafio comum de justiça e educação. Garantir aos adolescentes seus direitos individuais e sociais e, ao mesmo tempo, fazer com que eles cumpram seus deveres e suas responsabilidades. A escola não tem lidado bem com o conflito nem com o erro. Geralmente, ela trata o conflito, o erro, a transgressão da norma de uma maneira muito punitiva. E, com isso, com a punição, as pessoas não aprendem. Renan Figueiredo, estudante de 17 anos, protagonizou um conflito com uma professora. Ele foi acusado por ela de agressão. Mas Renan conta outra história. O meu conflito foi mais direto com a professora, porque no momento, né, a sala inteira estava uma bagunça. E eu acho que eu, por ser o mais velho, né, ainda estava sentado na primeira carteira na frente dela. Ela vinha direcionando a palavra direto a mim. Ficava, você é pichador, você é ladrão. Aí eu falei um palavrão pra ela, né? Aí ela veio, xingou minha mãe, xingou minha família, me ofendeu. Aí eu comecei a ficar nervoso com ela, levantei a mão pra ela, fui em direção dela falando alto. A professora registrou um boletim de ocorrência contra o aluno. Fiquei mó assustado, né? A mulher aqui no fórum foi lá em casa me chamar, falava que era só comigo. Pode ser que pra gente não tenha dimensão, mas pra quem vai pro fórum, as mães chegam assim, eu nunca tive no fórum. Então assim, pra eles é um negócio absurdo. Mas antes da audiência no fórum, Renan e a professora resolveram o conflito no círculo restaurativo na própria escola. Acho que a parte mais legal que teve foi a que os dois ficaram juntos no círculo, né?
e ela saber esperar e ouvir o que eu estava dizendo. Nesse momento a escola não tem que se esquivar do conflito que acontece dentro da própria escola. Ela tem que se sentir capaz de ser, pelo menos, uma participante na resolução do conflito. O círculo termina com algo que a gente chama, mais do que um acordo, a gente gosta de chamar plano de ação. Um plano de ação é um relato final de um círculo onde consta todos os combinados que os integrantes, os que participaram ali desse círculo, vão fazendo para reparar os danos e para pensar formas de impedir que essa situação se repita. Renan e a professora chegaram a um acordo bastante criativo. Ela é professora de inglês, né? Nós dois teríamos que fazer uns cartazes sobre a não violência, sobre pichação na escola. A importância disso é que o acordo ele tem valor legal. A partir do momento em que essas pessoas chegam no acordo, o promotor o analisa, verificando se for respeitoso para todas as pessoas, e vem junto com o advogado, e vem para mim e eu homologo, chancelo isso como válido. Quando compareceram ao fórum para a audiência, as relações já estavam restauradas. Depois do círculo, a professora passou a ver Renan com outros olhos. Ela chegou na minha sala e falou assim: doutor, eu já fiz o círculo no fórum. Desculpe, na escola. Olha, o menino é um doce. Eu passei 2 meses desesperado à toa. Olha, podia ser meu filho esse menino. Um dos objetivos da justiça restaurativa é evitar a criminalização de condutas, que muitas vezes estigmatizam os adolescentes. De acordo com as diretrizes de RIAD, diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, é necessário que se reconheça a importância da aplicação de políticas e medidas progressistas de prevenção da delinquência que evitem criminalizar e penalizar a criança por uma conduta que não cause grandes prejuízos ao seu desenvolvimento e que nem prejudique os demais. O que tem de menino assim, esse cara vai no fórum direto, esse cara é o FEBEM, esse menino é o LA, e esse menino está na PSC. Então, essa é uma estigmatização péssima. Em 2006, foi implantado o segundo projeto piloto, Restaurando a Justiça na Família e na Vizinhança, Justiça Restaurativa e Comunitária no bairro Nova Guerte. Dessa vez, o foco foi a comunidade. Então fomos a todas as entidades e associações do bairro, de um bairro qualificado na cidade como o mais problemático, e pessoas da comunidade de diversos estratos, diversos perfis socioeconômicos, culturais, religiosos, de idade, vieram participar, foram formados como facilitadores de justiça restaurativa comunitária. Uma pessoa fundamental para a realização do círculo restaurativo é o facilitador. É ele quem conduz os trabalhos no encontro. Tanto pode ser um professor, funcionário ou aluno nas escolas, ou qualquer pessoa da comunidade. O projeto Justiça e Educação realizou várias oficinas como essa para a formação de facilitadores. O facilitador traz perguntas que fazem trazer à tona, faz perguntas que ajudam as pessoas a revelarem os danos e as formas de repará-los. Nesse círculo se discutiu um conflito familiar. Durante uma briga, o pai não conseguiu conter o filho alcoolizado e amarrou o rapaz. Esse tipo de conflito traz à tona um problema presente em muitas comunidades, o alcoolismo. Ele ligou o som aqui alto, o menino estava dormindo. Falei, disse, pelo amor de Deus, a criança está dormindo. Desliguei o som. Falei, velho, tem que apanhar. Falei assim. Peguei no braço dele, dei assim uma tesoura, já era lá na cozinha. Fomos lá, fui no banheiro, fui aqui, derrubei ele aqui. Quando derrubei ele aqui, aí amarrei. Sem saber o que fazer, seu Joaquim procurou a polícia. O delegado sugeriu que ele registrasse um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Você não quer fazer um BO para processar seu filho? Não, doutor, pelo amor de Deus, não processar meu filho, porque ele é parado. Eu quero ajuda, e ajuda tem que começar por aqui. Por onde é que nós temos que começar? É por aqui. Na delegacia, seu Joaquim foi orientado a comparecer ao fórum. E no fórum, depois de uma audiência com o juiz, ele foi convidado a participar com o filho de um círculo restaurativo. No primeiro círculo, ficou claro que o alcoolismo de Gilson era um dos sintomas de um problema com profundas raízes familiares. A relação entre ele, o pai e o irmão mais velho. Ele puxa a sardinha pro meu irmão direto, né? Mas o meu irmão pode xingar, gritar, né? Seria como alguém assim que você tem, que você confia?
Da mesma forma que o Justo falou que meu pai protege o mais velho fala a mesma coisa. Rita participou do segundo círculo. Com sua presença equilibrada e lúcida, foi dado um passo importante para a restauração das relações entre Gilson e o pai. Pessoas como Rita, queridas e respeitadas por todos na família, são muito importantes na resolução desse tipo de conflito. O cara bebe no bar, o cara joga, volta louco para casa, irritado. Então, você chama aquele amigo dele do bar. O cara que não bebe, mas fica no bar. O dono do bar. A mãe dele que ele respeita pra caramba. No final do círculo, a família chegou a um acordo. Gilson se comprometeu a frequentar os Alcoólicos Anônimos, mas, ao mesmo tempo, se tentará marcar mais um círculo com o outro irmão, com quem Gilson tem conflitos que afetam toda a família. E eu vou marcar mais um retorno para vocês, tá? E aí eu vou tentar ver se eu consigo trazer seu outro filho. Conflitos como o de Gilson e seu pai mostram como o projeto Justiça Restaurativa cria uma sinergia entre várias modalidades de atendimento, ligando a resolução de conflitos com tratamentos e apoios. Para isso, a comunidade se articula com uma rede de serviços e iniciativas em seu próprio seio, para dar uma dimensão sistêmica ao atendimento, buscando a solução de problemas que afetam toda a comunidade. Por isso nós estamos falando tanto de direitos individuais, da pessoa só participar de um conflito, com direito ao aconselhamento jurídico, com direito a um tratamento não degradante, não humilhante, mas também a direitos sociais que possam estar aparecendo em torno de demandas por programas ou políticas públicas. Para se resolver um conflito, você tem que estar muito além de uma situação até de uma mediação. Você tem que ter todo mundo junto. Então, o que começou a ser feito? Reuniões via Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, tá? que passaram a trabalhar com a estruturação da rede de atendimento, cujo eixo principal é o trabalho restaurativo. Tem dois focos. Um foco da comunidade resolver esses casos individuais, mas eles também começaram a perceber a recorrência de determinados conflitos e daí, na articulação com outras entidades ou outros movimentos sociais, procurarem tentar equacionar de algum modo esses conflitos. Então tem uma perspectiva daí mais coletiva. E nesse contexto o papel da justiça se desloca, que era de uma justiça punitiva para ser uma justiça que está não só empoderando as pessoas para elas resolverem seus conflitos e daí poderem decidir chegar num acordo ou num plano de ação por si, mas também nós pensarmos quais são essas outras questões daí de um cunho mais social ou que demandem políticas públicas que estão faltando e que a partir desses círculos nós vamos poder, promotor de justiça, cobrar da prefeitura, do governo do estado ou de outras pessoas que sejam responsáveis, providências para que esses direitos possam ser garantidos. Depois de 2 anos e meio de projeto, trabalhando no fórum, na comunidade e nas escolas, os resultados são animadores. Só as escolas da rede pública estadual que participaram aumentaram de 3 no início do projeto para 12. No total, foram 260 círculos realizados, com um índice de 84,64% de acordos, dos quais 96,53% foram cumpridos. 1.022 pessoas já participaram de círculos restaurativos. O projeto de São Caetano Cabo Verde foi recomendado pelo Ministério da Educação à Secretaria de Estado de Educação e que levou à formação de 2 novos projetos em Guarulhos e um bairro da capital, e agora ele está no processo de expansão em outras cidades do Estado com o apoio e financiamento da Secretaria de Estado da Educação. A postura mudou totalmente. Hoje eu sou outro profissional. Então afina o olhar, muda a perspectiva humana de abordar e, como eu falei no começo, é um olhar para o futuro.